A paz do nosso Senhor Jesus para você, tudo bem? Eu quero conversar com você aqui a respeito de um texto, que está circulando na internet, que sugere que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, apoia, o crime de estupro. E eu queria esclarecer isso porque aqueles textos, foram tirados de um texto maior, e sem análise do seu contexto nem nada, e acaba, quem lê daquela forma, acaba achando realmente que a Bíblia apoia, esse tipo de crime, o que não é verdade. Vamos ler o texto. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. O texto está aqui falando sobre adultério. Um homem casado, uma mulher casada, que se encontram em relação sexual, que foram pegos, serão condenados à morte, porque esta era a lei em Israel. Nós estamos falando aí de um texto escrito há um pouco menos de 4.000 anos atrás. Então, no seu primeiro momento, ele diz que se um casal for pego em adultério, eles serão condenados e serão mortos. E é interessante que o texto diz aqui, e assim tirarás o mal de Israel. A ideia é que quando alguém da sociedade pecava, esse mal era espalhado para toda a sociedade e a sociedade, por sua vez, era condenada por conta do mal praticado por alguém. Tá? Capítulo 20, versículo 23. Versículo 23. Quando houver moça virgem, noiva, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e apedrejareis até que morram, a moça porquanto não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Aqui é um outro caso também, aqui no caso está falando de uma moça virgem, que era noiva, prometida a alguém, e a lembrar que em Israel isso é visto também como adultério, mesmo sendo noiva, já está prometida, e essa mulher teve relações sexuais com um homem, então os dois serão pegos, e serão julgados e condenados ao apedrejamento. E tem uma ressalva aqui que ele fala que a mulher não gritou. O que ele quer dizer aqui é que se a mulher não gritou, é porque ela consentiu o ato sexual. Então é nesse sentido. É óbvio que a gente pode questionar aí uma série de outras questões, mas entenda que esse texto é um texto antigo. Vamos lá. Versículo 25. E se algum homem no campo achar uma moça noiva, e o homem a forçar e a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida. Assim é este caso, pois a achou no campo a moça desposada, gritou e não houve quem a livrasse. Então aqui é apresentado um outro caso. Um homem que abusou de uma mulher e ela estava no campo. Essa mulher era noiva, era virgem, e ela foi abusada e esse homem foi pego. E aí esse homem é condenado. E ele é condenado sozinho, porque nesse caso fica claro para quem redigiu a lei que a mulher não teve culpa. Mesmo que ela tivesse gritado, ninguém teria ouvido. Então esse homem está condenado à morte sozinho e a mulher não. Versículo 28. Quando um homem achar uma moça virgem que não for noiva, e pegar nela e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, porquanto a humilhou. Lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem desobrigará ou rela de seu pai. Quer dizer, aqui é um outro caso, de que um homem que se deitou com uma mulher no campo,
e essa mulher não tinha marido, é óbvio, era virgem, e ela acabou perdendo a virgindade. Aqui o caso é interessante que ele não diz nem que foi estuprada, né? Ele diz que achou-se, né? Eles se deitaram, foi uma relação consensual. Porém, o texto obriga o homem, né, a se casar com ela. E também obriga a pagar uma indenização aos pais, porque, né, essa moça certamente terá muita dificuldade de arrumar marido. Isso a gente via aqui até pouco tempo no Brasil, isso ainda era assim, né? Os homens tinham uma ideia muito diferente do que significava ser uma mulher virgem e uma mulher não virgem. E aqui nós estamos falando, mais uma vez lembrando, de um texto muito antigo. Então não percebo aqui em momento algum nenhum tipo de injustiça, a partir do momento em que eu estou analisando um texto extremamente antigo. Né? É óbvio que a gente pode questionar muita coisa, as liberdades individuais de cada um, o direito da mulher, o direito do homem até, mas no caso aqui a gente não tem como questionar, porque estamos falando de leis, né? Leis civis, que isso existia em Israel e era assim. Mas em momento algum a gente vê a Bíblia apoiando, né, o estupro. A gente não vê em momento algum a Bíblia sendo injusta, né, tanto com o homem como com a mulher. Né? O homem teria que casar com a moça, não tem como, porque ela certamente não arrumaria outro marido e teria que pagar uma indenização ao pai. Bom, o que a gente precisa compreender é que todo texto sagrado, por mais antigo que ele seja, ele tem objetivos comuns, né, de fazer bem ao homem, ou de tirar de nós aquilo que nós temos de melhor. A intenção da palavra de Deus é salvar vidas, é transformar vidas, e transformar homens e mulheres capazes de viverem juntos em sociedade e fazer dessa sociedade um espaço melhor para viver. Podemos questionar aí algumas questões, né, ideológicas ou teológicas ou de lei? Podemos sim. É óbvio que nem todo mundo acredita no Deus ou até mesmo acredita que a Bíblia, né, possa ser um manual de conduta. Mas a gente não pode negar que em toda a palavra de Deus o que existe na verdade é um Deus preocupado com a saúde do ser humano e com a saúde da sociedade. Um abraço para você, tá? E que Deus o abençoe sempre.